abrir o livro para nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Só o Senhor é digno de abrir o livro e digno de repartir o pão da vida para cada alma, Pai. Nossa alma tem sede e fome de justiça. E só o Senhor que pode saciar isso, através da Tua palavra. Senhor, queremos aprender de Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Abra nosso entendimento. Sim, ajuda-nos a crer. Traga aquela fé ungida, uma fé verdadeira, uma fé genuína em nosso coração, para crer em toda a palavra. Porque o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toma o domínio e o controle, Pai, pois eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos abrir no livro de Jeremias, aproveitando que estão de pé. Livro de Jeremias, no capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Aleluia. Vocês estão dispostos a ouvir a palavra? Amém. Deixa eu ver se é Jeremias 9. Só um pouquinho. Não, é Ezequiel 9. Me desculpe, né? Não é Jeremias, é Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9. É que ontem lá em Freiburg foi pregado sobre Jeremias, né? 29. Ontem foi pregado lá sobre Jeremias, capítulo 29. E agora eu confundi, né? Mas é Ezequiel, capítulo 9. 9. Versículo 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. E a outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e mancebos, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, só o Senhor que pode trazer vida à sua palavra, só o Senhor que pode tirar desse texto o alimento espiritual que fortalece a nossa alma. Peço mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe de toda e qualquer dúvida ou iniquidade, Senhor. Perdoa nossas transgressões e nos ajude e nos abençoe através da palavra. Unge nossos ouvidos para ouvir e nosso coração para receber a semente viva, a semente ungida do Evangelho, pois eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Graças a Deus. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Eu peço que vocês prestem
dê toda a sua atenção à palavra. Vocês participem do culto, né? Sejam participantes. E você possa receber aquilo que você precisa. Amém? Que você ouça aquilo que você necessita ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir algumas coisas, mas aquelas coisas que você quer ouvir não é aquilo que Deus quer passar, né? Muitas vezes Deus quer passar outras coisas para nós, né? E nós vamos dar toda a liderança para o Espírito Santo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E nós vamos falar sobre a manifestação do sinal, ou manifestando-se o sinal, né? Manifestando o sinal. E esse sinal, para nós, hoje, nesta última era, é o sinal, é o Espírito Santo em nós. Amém. Nós e Cristo sendo um. Amém? Amém? A vida que estava em Jesus Cristo, habitando em nós. E se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Que não andam segundo a concupiscência da carne, mas andam segundo o Espírito, né? Amém. E nessa caminhada de fé, muitas circunstâncias acontecem em nossa vida, muitos problemas, dificuldades, lutas e provas, tentações, para nos tirar do caminho muitas vezes. E muitas vezes para amadurecer nossa fé, né? Porque sem luta não tem vitória. É isso? Porque o cristão hoje, ele não está em água parada. Ele está em água corrente. Amém? Amém. Muitas vezes você pensa, puxa vida, eu estou saindo de um problema, já está entrando outro problema. Quando eu venço esse problema, já tem outro vindo. O cristão é assim. Amém. Jesus disse através de Paulo, que aquele que quer seguir piamente, olha só a palavra, né? Piamente o Evangelho, que ele quer seguir piamente a Jesus Cristo, sofrerão perseguições, aflições, mas bem-aventurado é aquele que sofre assim. Amém. Bem-aventurado, porque nós não estamos escolhendo o melhor caminho, nós estamos escolhendo o caminho apertado, o caminho estreito, né? Um caminho de agonia, como disse o nosso profeta, mas é um caminho que leva à vida eterna. Amém? Então é muito melhor, muitas vezes, nós padecer aqui por um espaço de tempo, mas nós ir para a eternidade, para ir gozar, né, a glória com Deus, viver eternamente, mas sem problemas, sem enfermidades, sem contendas, e estar lá do que nós querer viver uma vida mansa, tranquila aqui e depois seguir a perdição, né? Mas esse assunto manifestando o sinal é um assunto muito importante. O irmão Brana, ele frisou esse assunto em várias pregações. Porque o nosso mensageiro, o profeta desta última era, ele nunca veio para levar as pessoas para uma igreja, para formar uma organização, formar uma denominação, nem tampouco segui-lo. Ele veio com um propósito, né? Com esse ministério de Elias, com o ministério do profeta, para Deus, através dele, levar de volta a nossa fé, a fé apostólica. Amém. E nos levar de volta à palavra que é Deus. Amém? Amém. O objetivo desse mensageiro é nos levar para a Bíblia. Amém. Nos levar para ter uma comunhão mais perto de Deus. Muitos dizem que nós adoramos o homem morto, que nós estamos seguindo o homem morto. Não. Isso são ideias de pessoas que não têm Deus na vida, pessoas que não têm conhecimento de causa, pessoas que nunca se assentaram para ouvir o Evangelho. Nós não seguimos homem morto, não, nem adoramos homem morto. É verdade. O único que é digno de adoração é o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós cremos no Evangelho que Deus usou a Pedro. Pedro já morreu, né? Nós cremos no Evangelho de Pedro, no Evangelho de João, que já morreu, de Paulo, de Tiago, de Lucas, é isso? De Marcos. Eles já morreram, estão descansando em Cristo. Mas o que eles pregaram está aqui na Bíblia. Amém? Amém? Amém. Então vamos deixar de crer porque eles morreram? Não. Agora, esse mensageiro da última era, ele só foi apenas um vaso escolhido, um vaso, uma boca que Deus tinha que usar para pregar o Evangelho, trazer a revelação da palavra, cumprindo Apocalipse 10, versículo 7,
que na voz do sétimo anjo, que é mensageiro terreno, através desse mensageiro, revelar todos os segredos de Deus. Amém. Amém? Amém. Então Deus, através desse mensageiro, revelou para nós os 7 selos, que estava escondido, né? Estava selado. Glórias a Deus. Deus revelou isso através desse mensageiro, os 7 selos. Deus revelou as 7 eras para nós. Amém. Revelou realmente o que é o batismo com o Espírito Santo. Amém. Nos revelou realmente uma doutrina sadia que edifica, Amém. que sustenta, que nos leva à vida É eterna. verdade. Amém. Amém? Mas isso não faz que nós adoramos o homem. Não. Não, jamais. Deus usou esse ministério poderosamente, que milagres e milagres aconteceram. Glórias a Mas Deus. nós nunca vamos colocar o homem num lugar no que não deve estar. É verdade. Porque toda obra que as pessoas eram curadas não era o homem, era Deus curando as pessoas. Amém. Era Deus ressuscitando as pessoas. Era Deus trazendo a visão de volta às pessoas. Amém. É verdade? Glórias a Deus. Muitos até chamaram ele de Jesus, como chamaram ele de príncipe de Beelzebub também, de demônio, de adivinho, que lia a mente das pessoas, telepatia mental. Então, de um extremo ao outro. Para uns ele era do diabo. Para outros achavam que ele era Jesus encarnado. E ele disse assim, ó, tudo aquilo que vocês falarem de mim, que eu não sou, vocês me tornam falso. É verdade. Para aqueles que chamavam ele que era Jesus, já estavam querendo batizar no nome dele, ele disse assim, eu sairei do púlpito, eu irei para as matas, e todas as almas que eu deixarei de ganhar, que Cristo através dele, vocês são culpados, e o sangue dessas pessoas estarão sob suas mãos. Eu não sou Jesus Cristo, eu sou um dos seus irmãos. Amém. É verdade. Isso sim é um profeta humilde que reconhece sua posição. Glórias a Deus. Todo homem de Deus, enviado por Deus, conhece a sua posição. Amém. Conhece, a sua fragilidade. E sabe que não é um nada sem Deus. É verdade. Toda a glória e toda a honra é para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Né? É. Porque se Deus tirar 2 minutos o ar aqui de nós, o oxigênio, nós caímos tudo morto aqui. É isso? 2 minutinhos sem ar aqui, caímos tudo morto. O que é o ser humano sem Deus? O ser humano sem Deus é o menos que o nada. E assim disse Isaías. O rei Davi chegou a dizer a Saul, eu sou menos que um cão morto. É verdade. Tá vendo? O que é um ser humano? Agora é bonitinho, mas daqui a pouco se tombar ali, daqui 72 horas, os anticorpos estão comendo um macatinho, um fedor terrível ali. É isso? Se ficar um dia, 2 sem tomar banho, já está fedendo. O ser humano é isso. O ser humano sem Deus não é nada. É verdade. Mas Deus sem ser humano, ele continua sendo Deus. Amém. É verdade. Deus continua sendo Deus. Amém. Passa céu, passa terra, passa gerações, mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glórias a Deus. E Deus não muda acerca da sua palavra. Amém. Ele não é que nem um ser humano que hoje está falando uma coisa e diz que aquilo é aquilo, mas daqui a pouco amanhã já está dizendo diferente. Eu pensei melhor, eu pensei diferente, eu acho que é assim. Não. O ser humano é finito. E o ser humano sendo finito, ele está sempre aprendendo, evoluindo, é isso? Amém. E sempre errando aqui, errando ali, falhando lá. E o ser humano é isso. A mulher, o homem é assim. É verdade. Mas Deus não evolui. Amém? Amém. Deus permanece o grande Elohim, o existente por si mesmo. Amém. A sabedoria é aluna de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem poderia instruir a Deus? E antes de ele ser Deus, ele era o grande Elohim. Amém? Ele só se tornou sendo Deus quando ele criou os anjos para adorá-lo. Amém. Porque Deus é um objeto de adoração. Amém. Isso. Objeto de adoração. Mas, o irmão Brana, ele prega essa mensagem, o sinal, o sinal. E essa mensagem, o sinal, ele pregou um tempo após da revelação dos 7 selos. E ele fala nessa mensagem o verdadeiro sinal que nós devemos expor em nossa vida. E ele vem falando desde lá do tempo do Egito, quando estava acontecendo o primeiro êxodo. E um êxodo é uma saída. É uma saída. Nós sabemos que o povo hebreu estava ali escravizados por Faraó, no Egito, amassando barro, fazendo tijolo, plantando, colhendo, fazendo muro, fazendo estátuas. Lá estava o povo hebreu. Mas Deus já tinha falado isso para Abraão.
que eles iam peregrinar uma terra estranha, iam ficar um tempo, né? 400 anos escravos, mas Deus com mão forte ia tirá-los de lá. Amém. Amém? Amém. Então, o povo gemendo, Glória a Deus. o povo orando, o povo desesperado, o povo lembrando da promessa que Deus tinha feito a Abraão, e eles começaram a clamar, o libertador, precisamos do libertador, e começaram a clamar, e começaram a orar, e Joquebede e Arão, seu marido, começaram a clamar orando, onde está o libertador? Precisamos do libertador. E foi através de Joquebede que Deus, né, através de Arão, gerou Moisés. Amém? Amém. E através de Moisés sabemos que Deus desceu no Egito para tirar o povo do Egito e levar para uma terra chamada Canaã, que é onde Abraão morava. Uma terra que manava leite e mel, uma terra deleitosa, uma terra de descanso para eles. Faraó não queria deixar o povo sair, nós sabemos disso. Não queria deixar, porque para Faraó, sem escravo, não tinha tijolo. Sem escravo, não tinha plantação. Sem escravo, não tinha colheita. E os hebreus, em grande número, eram escravos de Faraó. Mas Moisés, assim diz o Senhor. Amém. Se nós olhássemos com os olhos da fé agora para Moisés, você imaginasse aquele velhinho de 80 anos, com uma vara torta. Ele não tinha um canhão, ele não tinha um míssil, ele não tinha um jato de guerra, ele não tinha bomba atômica, ele não tinha granadas, ele não tinha metralhadoras, ele tinha uma vara torta. Mas era uma vara de julgamento. Amém. Seu irmão Arão era um profeta, mas Moisés era a boca de Deus. Amém. Então Moisés chegou ali, nós sabemos sobre as pragas que caiu sobre o Egito, as pragas por causa da dureza do coração de Faraó. Faraó não deixava o povo sair, então Moisés com a vara de julgamento, lá vinha moscas, né? E lá vinha rãs, e lá ficava dias de escuridão, e lá chuva de saraiva, e lá gafanhotos, e a água se transformou em sangue, e as pragas caíram. E Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Por quê? Porque Deus queria manifestar a sua glória e o seu poder ao seu povo. Amém. Ele queria mostrar ao povo hebreu que Deus era poderoso para livrá-los das guerras lá na frente. Amém. E Deus endurecia o coração de Faraó para Faraó não deixar o povo para outra praga vir. Mais forte. Quando o Faraó se arrependia, olha, Moisés, clame ao teu Deus, eu vou deixar o povo ir. Moisés tirava a praga, e quando em vez do povo ir, Faraó segurava e dizia, não, eles não vão. Deus endurecia o coração de Faraó. E outra praga vinha. Mas a última praga que caiu no Egito, que nós vamos mencionar agora sobre o sinal, era a morte dos primogênitos. O primogênito é o filho mais velho. E não era só o filho. Pode ser o cordeiro, pode ser o boi, pode ser o cachorro, até os animais, o primogênito. Deus falou através de Moisés que o povo hebreu tinha que matar um cordeiro macho. Tinha que separar ele tantos dias ali. Depois de tantos dias, eles tinham que matar o cordeiro, e o sangue desse cordeiro, eles tinham que pegar o isopo, que eram uns galinhos, né, de mato que tinha lá, e eles tinham que pegar aquele mato, mergulhar no sangue e passar no umbral da porta da casa. Ali, eles tinham que aplicar o sinal que era o sangue do cordeiro. O sangue. O sangue era um sinal. Mas por que esse sinal? Porque o anjo da morte ia descer no Egito. O anjo da morte, à meia-noite, às 0 hora. E a casa que não tinha o sinal aplicado, que era o sangue, o primogênito morria. Tanto o filho como o animal ali que eles tinham. Está vendo? Então estava ordenado, eles tinham que obedecer à voz do profeta. Era Deus falando através do profeta. Era assim diz o Senhor. Os egípcios, mais uma vez, não creram, porque eles não criam em Deus, Jeová. Eles criam no Deus do ouro, da prata, né? E outros deuses. E eles não fizeram isso. Mas o povo hebreu, no meio desse início do êxodo, vendo as pragas caindo, e tem outra coisa, irmão. As pragas não atingiam os hebreus. Só atingiam os incrédulos que eram os do Egito. Só. Mas os hebreus, nem o cão mordia a sua língua. Nem o mal acontecia a eles.
porque Deus protegia os seus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então eles ouviram a voz do profeta. E a palavra era que tinha que matar o cordeiro e passar o sangue no umbral da porta. O anjo da morte que cruzasse ali e visse o sinal, passava por cima. Ia. Essa era a última praia. E não adiantava apenas comentar. Não adiantava quanto tempo de igreja a pessoa tinha. Não importava se era um ancião. Não importava. Ele tinha que aplicar o sinal. Não adiantava só nós comentar do sinal. Nós tínhamos que aplicar o sinal. Amém. Amém? Amém. É verdade. Glória a Deus. Sim. Amém. Hoje eu falando com uma família lá, eu falei assim, não adianta nós só ficar que nem papagaio e falar da palavra. Nós temos que viver a palavra. Amém. Amém? Claro. Isso, tirar as letras que estão aqui e pôr aqui. E nós ponhar em cena. É Amém? verdade. Amém. Isso aí. Tirar o Deus da história e colocar ele, o Deus da história em nossa vida, em ação. Amém? Amém. Amém. Então eles tinham que aplicar o sinal. O sinal era o sangue do cordeiro. E à meia-noite, um menino, um primogênito, chegou para o pai e disse: pai, papai, eu estou escutando gritos e choros e lamentos. Pessoas gritando e chorando, papai. Papai, o senhor aplicou o sinal. Eu sou o primogênito dessa casa, pai. E o pai dele, com o cajado na mão, com os lombos cingidos, com os sapatos calçados, comendo o cordeiro, que tinha que comer o cordeiro assado, comendo ervas amargas, suando. E o menino: por que o senhor está suando, pai? Por que o senhor está com o cajado na mão? Por que o senhor está com as suas vestes vestidas? Por que o senhor está calçado, pai? Pai, um desespero estava acontecendo ali. Porque no outro dia eles iam sair do Egito. O êxodo ia acontecer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o menino primogênito preocupado. Veja, uma preocupação com a vida dele. Ele era o primogênito. E o pai dele levou ele ali fora e mostrou: meu filho, olha o sangue. O pai aplicou o sinal, meu filho. Descanse. Descanse que a morte não vai entrar na nossa casa, meu filho. Aleluia. Porque nós obedecemos a palavra de Deus. Amém. Eles obedeceram a palavra do profeta e eles aplicaram o sinal. E aonde que eles não aplicaram? Choro, lamento, ranger de dentes, desesperos. O filho do faraó morreu, o primogênito. Aquilo quebrou o coração de Faraó. E o Faraó não tinha mais argumento de segurar o povo. Vocês vão para o deserto. Vão adorar esse Deus de vocês. Levem tudo que vocês querem. Levem tudo. E foi ali onde que o êxodo aconteceu. Mas eles tinham que aplicar o sinal. Amém? Amém. Raabe lá em Jericó, em Canaã. Raabe, ela era uma mulher de má fama, ela era uma prostituta, mas veja só o que aconteceu. Quando Moisés mandou os 12 espias vigiar, espiar a terra, se realmente era uma terra deleitosa, uma terra boa, eles foram lá, foram examinar a terra. Eles adentraram os muros enormes, grandes. Raabe morava em sua casa em cima do muro. Aqueles 2 espias foram descobertos. E os homens ali em Jericó, os soldados, começaram a perseguir. Eles entraram dentro da casa de Raabe, a prostituta. A prostituta, vendo que eles eram hebreus, a Raabe disse: olhe, nós estamos tremendo de medo. O povo aqui está tremendo de medo, porque nós sabemos dos livramentos que o Deus de vocês livrou. Vocês das guerras. Nós sabemos que Deus abriu o mar vermelho para vocês passar. Nós sabemos do que Deus fez ao povo do Egito. Nós sabemos tudo isso e nós estamos tremendo de medo. Por favor, poupe-me. Poupe o meu lar. Veja. De repente, os soldados. E a prostituta disse: se esconde aqui no forno, se escondem. E ela ajeitou eles ali, protegeu, escondeu eles ali.
aquela mulher. Os soldados entraram, aonde estão os espias? Aonde estão os espias? E ela disse, olha, eles estiveram aqui agora há pouco, mas eles pegaram esse rumo aqui, ó. Se vocês ir correndo, vocês acham eles. E eles pegaram e foram. Aí os homens, os espias, disseram assim, olha, nós vamos fazer um trato, vamos fazer um pacto entre nós aqui. O nosso Deus, o Elohim, o Jeová, ele vai destruir tudo isso aqui. Vocês sabem disso. Mas nós vamos fazer um pacto, nós vamos fazer um trato. Se vocês pôr um sinal na janela, um bordão vermelho, um pano vermelho, né? Um bordão vermelho na janela, é um sinal. Glórias a Deus. Nós não destruiremos a sua casa. Mas se não estiver o sinal aplicado, o bordão vermelho, nós não somos responsáveis pelo sangue de vocês. Ali estava o trato, ali estava o pacto. Glórias a Deus. E quando eles começaram a rodear Jericó, sabemos, né, que deram uma volta, depois deram outra volta, é isso? Quietos. E o povo lá tremendo de medo, e eles deram outra volta, e Raabe não ficou só no lero-lero. Ela não duvidou do pacto, ela não duvidou, simplesmente ela aplicou o sinal, o bordão vermelho na janela. E ela chamou seus parentes, chamou seu papai, sua mamãe, seus irmãos, seus primos, seja lá quem estivesse lá, porque a proteção era para aqueles que estavam dentro da casa. Amém. Amém? Amém. A nossa casa é a palavra. Amém. Glórias a Deus. O sinal é o Espírito Santo em nós. Amém. Veja, vamos lá. Glórias a Deus. Raabe aplicou o sinal, o bordão vermelho. Ela chamou os parentes e elas ficaram ali. E na sétima volta, o que aconteceu? Eles bradaram com grande voz, é isso? Eles gritaram com grande voz e houve um terremoto. Deus estremeceu com aqueles muros, rachou os muros, caiu os muros, é isso? Amém. Mas a casa de Raabe não rachou. Glórias a Deus. Aleluia. O exército hebreu entrou e matou todos os filisteus, os heteus, os heveus, os jabuseus, é isso? E todos os zeus que estavam lá dentro, né? Matou tudo. Simplesmente que foram salvos foi a Raabe e a sua família. Por quê? Porque ele a creu, ela aplicou o sinal e debaixo do sinal ela colocou sua família. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus! Glória a Deus. Ela não ficou só falando do sinal, ela manifestou o sinal. Louvado seja Amém? Ela aplicou o sinal. Os hebreus no Egito não ficaram só comentando do sinal, eles manifestaram o sinal e aplicaram o sinal. Amém. Senhor. Louvado seja Deus! Glória a Deus. Verdade. Amém. Glórias a Deus. Amém. Agora, veja bem. Nós sabemos que quando Jesus Cristo entrou em cena, e Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é isso? Nós sabemos Deus. que hoje não é um sangue literal, que é um sinal para nós, para aplicar no umbral nessa porta lá não. Glórias a Deus. Porque nós não temos sangue literal de Jesus. É verdade. Não temos. Tu já pensou se tivesse, não estaria uma gotinha para nós, né? Com milhões de cristãos, desde aquela época, não sobraria nada para nós. Então o sinal para nós não é o sangue, mas é a vida que saiu do sangue. Amém. Glórias a Deus. Jesus disse, eis que estarei convosco e em vós. Amém? Amém. E em vós, e esse em vós é o Espírito Santo em nós. Esse é o sinal que nós temos que aplicar. Amém, Senhor. Glórias a Deus. E quando você leva esse sinal em você, você deve ter frutos disso. Amém? Manifestar o sinal. Um cristão nascido de novo, que tem um sinal, que tem o Espírito Santo, a vida dele é diferente. Amém. É verdade. A vizinhança vê que a vida dele mudou. Os colegas de trabalho vê que a vida dele mudou. A família vê que mudou. As atitudes são diferentes. A conversa é diferente. A oração é diferente. O seu louvor é diferente. Amém? Graças a Deus. Eu quero ler aqui Graças a Deus. a evidência que você tem aplicado o sinal. A evidência de ter o batismo do Espírito Santo. Veja. Tem igrejas evangélicas que afirmam que a evidência da pessoa ter o Espírito Santo é quando fala em línguas. Ou quando dança no Espírito. Ou quando profetiza. Né?
ou quando ora por um enfermo a pessoa é curada. Não. Essa é a evidência que tem um dom. É verdade. Um dom. É isso? Existem 9 dons. Existe o dom de falar em línguas, interpretação de línguas, profecia, né? O dom do amor, o dom de orar por os enfermos, o dom de sabedoria. Tem 9 dons. 9 dons. Mas existe o doador dos dons. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Claro. Aleluia. É a mesma coisa vir aqui dar um presente por irmão. Pega lá, irmão. Aí está o dom de falar em língua, né? Mas eu sou o doador do dom. Eu apenas dei um presente para ele. Amém? Amém. Mas ele não ele tem um dom que eu dei para ele. Amém? É verdade. Louvado seja Deus. Amém. Então as pessoas confundem em ter o dom do que ter o doador. É verdade. O irmão Brana, nosso profeta, ele veio, né? A primeira igreja que ele começou a congregar quando ele era moço era a igreja batista. E na igreja batista não tinha as manifestações do Espírito Santo, de falar em línguas, de dançar no Espírito, de glorificar Deus, de dizer amém, aleluia, essas coisas. Não tinha. E uma vez ele viajando, ele era auxiliar dessa igreja batista. E ele viajando, e os caras passavam por ele, e estava escrito: só Jesus é Deus. Acho que era assim, só Jesus é Deus, uma coisa assim. E ele indo, viajando, de repente, tudo aqueles caras parados, em um galpão grandão, e era um encontro de ministros. E ele parou ali. E ele entrou lá. Ia ter um culto ali de noite. Ele parou. E naquele culto algo aconteceu. A glória de Deus estava ali. E 2 pessoas se levantaram, um falando em línguas, e o outro interpretou o que o outro estava falando em língua. Amém? Amém. Claro, porque se só falar em línguas, se tudo nós aqui falar em línguas, ninguém vai se entender em nada. É verdade. É isso? O apóstolo Paulo fala em Coríntios 12, se não me fala a memória, ou 14, por ali, 14, ou 15, acho que é 15, Coríntios 15, que tem que ter ordem no culto. Amém. 2 ou 3 no máximo falar em língua, mas que haja intérprete. Amém, irmão? Amém. Amém? Amém. Se tudo nós estiver falando em línguas aqui, chega um visitante aqui, não vai entender nada, vamos chamar nós de louco, né, de fanático, não entende nada. Então se alguém se levantar em profecia ou falar em línguas, tem que haver intérprete. É verdade. Então ele viu um homem falando em línguas, ele nunca tinha visto aquilo. Que experiência! Ele falou: nossa, que é isso? Um falando em línguas, línguas de anjos, aí o outro interpretando. Interpretou o que o outro tinha falado em língua de anjo. Ele ficou maravilhado. Na igreja batista aquilo não acontecia. Ele ficou: será que estou no céu? Mas daí o nosso profeta tinha um dom de discernimento. Deus revelava a ele os segredos do coração. Amém. Aí ele viu que aquele que falou em línguas, depois ele conversando com a pessoa, ele viu que a pessoa estava em adultério. A pessoa estava saindo com outra mulher, estava traindo a esposa em casa. E aquele que interpretou a línguas de anjo era um cristão genuíno. Aí ele ficou assim: espera aí, mas eu estou no meio de demônios ou no meio de anjos? Aquele que falou em línguas, eu vi que o espírito era correto, mas ele está vivendo em adultério. Como pode isso? Então, meu irmão, a pessoa que fala em línguas não é que ele está cheio do Espírito Santo. Dons é dado até mesmo para os que não se convertem, os rebeldes. É isso? Dons e vocações é dado até para aqueles que não se arrependem. É verdade. Salmo 68. Não, Salmo 68, É. não lembro. Esse é Romanos 11. Também é Romanos e o Salmo 68 fala. Né? Então veja bem. A evidência de você ter o Espírito Santo não é falar em línguas, não é dançar no Espírito, isso são dons. A pessoa pode ter o dom no Espírito, a pessoa pode falar em línguas, profetizar, é isso? É verdade. A pessoa pode ter o dom, né, no corpo, né, o dom do Espírito Santo, mas o dom genuíno, né, vamos ler aqui, a pessoa que tem o doador dos dons. Veja só, o irmão Brando diz assim, ó: hoje eu estava conversando com meu bom amigo Dr. Lee Vale, o qual está presente agora, e ele é um teólogo e tanto. E assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente. E ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo.
era falar em línguas? Foi há muitos anos. E eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu. Disse, ainda que me tenha sido ensinado isso, ele disse, o que o irmão pensaria ser evidência? E eu disse, a mais perfeita evidência que eu consigo pensar é o amor. É o amor. Amém. E assim fomos falando sobre isso. Então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor. Porém, aí tem um porém agora. Porém, certo dia o Senhor, numa visão, me corrigiu. E ele disse que a evidência do Espírito Santo eram aqueles que podiam receber a palavra. Amém. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra. Amém? Se você consegue receber a totalidade da palavra no seu coração e você crer e pôr em prática, é a evidência que você tem o Espírito Santo. Amém. Olha, quando o Espírito da verdade vier, e o Espírito da verdade é o Espírito Santo, amém? Amém. Quando o Espírito da verdade vier, te guiará a toda a palavra, a verdade. Amém. Amém? Claro, existe o dom de falar em línguas, existe o dom de falar, né? Profetizar, estar no Espírito, isso são dons. É verdade. Mas o doador te levará para a palavra, amém? Eu já conversei com pessoas que têm dons, e quando você chega com o batismo verdadeiro, não crê. Você traz a palavra falando da verdadeira ceia bíblica, não crê. Então o dom de falar em línguas, não leva a pessoa a crer na Bíblia. E nem conserta a pessoa. Eu conheço pessoa até mesmo aqui em Poméria, que diz que foi batizado com o Espírito Santo, que falou em línguas, e não larga do cigarro, não larga da cachaça e não sai do boteco. E daí? Você acha que a pessoa cheia do Espírito Santo vai estar no boteco, fumando e bebendo? Apenas ele tinha um dom. É verdade. Verdade? Veja. E o dom não salva a pessoa. O dom é apenas um benefício para aqueles que estão ao redor dele. Amém? Amém. O dom de profecia não edifica a pessoa. O dom de profecia é para ajudar aqueles que necessitam desse dom. Não é verdade? É a mesma coisa do ministério de pastor. O ministério de pastor não é para apacentar ele mesmo. O ministério de pastor é para apacentar o rebanho. Amém. Amém? Amém. E o pastor ele vai ser salvo se ele obedecer e viver a palavra também. É verdade. O evangelista, o pastor, o profeta, quem toca, quem canta, o diácono, todos, se querem ir para o céu, tem que obedecer a palavra. Amém. Amém? O padre, o papa, seja quem for, todos temos que crer em Jesus Cristo como o único Salvador. Amém. Aquele que crer em mim e naquele que me enviou tem vida eterna. Amém. Glórias a Deus. Então, se você receber de bom grado a palavra, você veja, quando Pedro foi chamado, né, pelos empregados de Cornélio, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, e Cornélio já fazia 4 dias que ele estava jejuando e orando, quando Pedro chegou ali com os outros discípulos, Cornélio já estava com a família esperando, porque o anjo disse para Cornélio, chame Pedro, ele tem as palavras Glórias a Deus. para anunciar, as quais, se vocês crerem, claro, vão ser salvos. Quando Pedro chegou ali, puxa vida, Cornélio chegou a dobrar o joelho e abraçar as pernas de Pedro, querendo adorar Pedro. Pedro, sendo um servo de Deus, temente a Deus, Amém. cheio do Espírito Santo, disse, não, homem, levante, eu sou um homem como você, homem, levante, Glórias a Deus. levante. Não adore o homem, adora a Deus. Amém. Adora a Deus. Aleluia. O ser humano é assim, né? É verdade. E tem homem que adora a mulher? Sim, puxa. O que mais tem? Mulher que adora. O Misericórdia. que a mulher falar é tá aqui ali, né? E adora. Adora a beleza feminina, adora a carne feminina e coloca ela no pedestal e é aquilo ali. O ser humano, tem ser humano que adora o sol, é isso? Tem ser humano que adora a estrela, tem ser humano que adora rato, tem países que são adoradores do rato, tem países que adoram a vaca. O ser humano é assim. O ser humano que não tem a revelação do que adorar, É verdade. adora o carro. Passa o ser e cuida, Deus o livre.
né? Se sujar, não entra no meu carro com os calçados sujos. Adoro o carro. Isso. Eles são adoradores da criatura, né? Mas veja, Pedro chegou ali e começou a pregar. E começou a pregar. E começou a pregar sobre Jesus Cristo. E de repente a unção desceu. O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. E elas começaram então ali a se regozijar, né? Falar em línguas e tantas coisas. E Pedro disse, olha, visto que recebeste o Espírito Santo como nós, será que eles há de recusar as águas para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Veja. E o Espírito Santo que entrou neles, creram na palavra de Pedro. Amém. E todos da casa de Cornélio foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o Espírito Santo leva nós a crer na palavra. Amém. Amém. É verdade. O Espírito Santo nos leva a crer em toda a palavra. Amém. Grande Deus. Mas o Espírito religioso só vai crer naquilo que favorece. É verdade. Eu quero ler aqui, então o Dr. Vale estava me dizendo que isto é escriturístico. Ele disse, porque em João 14, Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará essas coisas que eu vos ensinei e vos anunciará o que há de vir. Assim aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora, que isto é a evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra, Amém. se você pode recebê-lo. Porque Jesus nunca disse, quando o Espírito Santo vier, vós falareis em línguas. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, vocês fariam qualquer coisa dessas. Porém, ele disse, ele tomará essas coisas de mim e vos anunciará. E vos anunciará o que há de vir. Assim aí está a genuína evidência do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus. Assim, todas essas sensações e coisas que as pessoas têm e ainda continuam a viver, pode-se ver porque elas fazem isto. Veja, isto se torna uma denominação ou um tanque estagnado. E nunca haverá uma denominação feita sobre a perfeita palavra de Deus. Ela não pode fazê-lo, porque não se pode nominar ou denominar Deus. Não, Senhor. É verdade. Amém. Tem mulheres que falam em línguas na igreja, mas no outro dia com roupas imorais, brigando com o marido, espancando os filhos, xingando o vizinho. É verdade. Misericórdia. Tá vendo? Então um dom não edifica a pessoa. É verdade. Um dom não leva a pessoa a crer em toda a palavra. O que leva a crer em toda a palavra é o Espírito Santo. Amém. Deus. Graças a Deus. E o Espírito Santo é um sinal aplicado em nossa vida. Amém. E se o sinal está aplicado em nós, para crer em toda a palavra, isso gera frutos. Amém. Amém? Amém. Aí existe a manifestação do sinal. Nós estamos se manifestando agora como filhos de Deus. Como os filhos de Satanás estão se manifestando como joio, suas obras demonstram quem eles são. Os filhos de Deus, através dos seus frutos dignos de arrependimento, também demonstram, através da sua manifestação, de quem são filhos. Amém? Amém. Um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Amém. Um filho de Deus tem o Espírito do Pai para ser uma testemunha fiel nesta última era. Glórias a Deus. Amém? Claro. Quando você ouve alguém falando da palavra, no Espírito correto, se diz amém. Amém. Eu creio, é a palavra. É verdade. Aleluia. E dentro de você é um clamor, é um gemido, que você vê as pessoas sofrendo em pecado, né? Em enfermidades, em problemas, você quer ajudar. Você tenta ajudar, você entrega um folheto, você fala do amor de Jesus, você manifesta algo. Como aqui, ó, nós lemos Ezequiel, Deus disse para aquele homem de linho, disse assim, ó, passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, pelo meio de Pomeia, pelo meio de Videira, é isso? De Freiburgo, cidades circunvizinhas, Glória a passe Deus. pelo meio. Para quê? Olha, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É isso? Um clamor, nós sofremos, gememos, de ver as pessoas hipnotizadas naquelas novelas imorais, naqueles jogos imorais, levando as pessoas, influenciando as pessoas a fazer pecado em cima de pecado.
coisas horríveis acontecendo, crianças sendo molestadas através de programas imorais, né? Através do YouTube, através da Google, né? Se usasse para as coisas corretas, amém. É isso? Assistir uma pregação, escutar hino, passar uma mensagem, né? Convidando para ir no culto, isso é um amém, é uma coisa boa, é a ciência do bem e do mal, é isso? Amém. Aqui, ó, que pode ter a ciência do bem e do mal. Ele pode vir aqui tocar um hino para nós louvar. Agora, se ele viesse aqui tocar um rock and roll, ou um samba, ou tá aqui, o instrumento está aqui, é isso? É como usá-lo. A televisão, o aparelho televisor não leva ninguém para o inferno. Mas o problema é os programas que passam ali. A pessoa que vai ligar e assistir os programas. É isso? Aí que está. O que está cheio o coração fala a boca. Os seus olhos são as janelas da tua alma. O que está dentro de você é o que deseja. Você é o que você é dentro. Amém. Se você tem desejo de assistir coisas imorais, é porque há uma imoralidade dentro de você. É verdade. Misericórdia, Senhor. Você gosta daquilo, você gosta do pecado, você gosta das coisas erradas. Aí que é o problema. Meu Deus. Mas quando a pessoa se depara com Jesus Cristo, que é a palavra, e quando vê que aquilo que ela achava que é, ou ele acha que é bom, que é agradável, e nós sabemos que o salário do pecado é morte, é isso? Mas quando ela ouve a palavra e vê que o caminho dela não é o caminho, né? Um caminho que leva à eternidade, mas é um caminho de morte, e ouve e diz, não, realmente estou errado. Realmente esse caminho que estou indo está me levando ao inferno. É o caminho espaçoso que está me conduzindo à perdição. E quando Jesus cruza o caminho e a palavra vem e atinge a alma. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes. Glórias a Deus. Levanta de dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Amém. Aleluia. E Cristo está esclarecendo para nós a verdade. Aleluia. Meu Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas. É verdade. E pela natureza nós éramos filhos da ira. Isso, Efésios 2 fala isso, nós éramos filhos da ira por natureza, mortos em nossas próprias ofensas. Mas Cristo, com o seu muitíssimo amor e misericórdia, cruzou o nosso caminho. Amém. E pela graça somos salvos. Amém. Glórias a Deus. Cada um de nós estamos assim, É verdade. enamorados com as coisas do mundo, É verdade. lambuzados com o pecado, achando que aquilo estava tudo bem, não tinha problema nenhum, Deus é bom, tal. Mas quando a verdade veio, quando a palavra da verdade veio, cruzou nosso caminho, despertou algo em nós. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, despertou algo em nós, irmão. Precioso Deus. Jesus disse, todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Amém. Amém. A obra é do Espírito Santo revelar a sua É alma verdade. Amém. e tirar do caminho errado. Não é homem fazendo isso. Obrigado, Senhor. Não é obra do pastor, não é obra do evangelista, não é obra do músico, não! É obra do Espírito Santo em nós. Amém. Obrigado, Senhor. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É verdade. Cuidar da semente eleita é trabalho de Deus. Amém. Amém? Amém. Estamos aprendendo? Amém. Meu Deus, ó, o sinal. O sinal. Agora, e a mesma coisa acerca deste sinal. O sinal, temos falado do sinal desde o princípio, porém agora é a manifestação do sinal. Está vendo? Agora, nós algumas vezes temos admitido isto. Os luteranos admitiram isto também. Aceitando a palavra, aceitando Cristo como Salvador pessoal. Os metodistas disseram, quando você fica feliz a ponto de gritar, é Ele. Amém. Os pentecostais disseram, fala em línguas, então você o tem. E encontramos que tudo isso estava errado. Estavam vendo? É verdade. O sinal é o sinal. É você e Cristo como pessoas juntas. Glórias a Deus. Estão vendo? Amém. O apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em Amém. Glórias a Deus. os meus pensamentos, não é mais aqueles lá. Me ajuda, Senhor. Meu pensamento de trair a esposa, pensamento de enganar o outro, pensamento de ir para o boteco, pensamento... É verdade. Meus pensamentos agora são os pensamentos de Deus. Amém. Amém.
O meu pensamento é de convidar o irmão para ir no culto adorar a Deus. Amém. O meu pensamento é na casa do irmão ter um companheirismo, cantar um hino. É O verdade. meu pensamento é ler a Bíblia. Meu É pensamento é estar na presença de Deus. Amém. Glória a É Deus. verdade. Louvado seja Glória Amém? a Deus. Amém. O desejo muda. É verdade. O que fez você parar de fumar? Foi o Espírito Santo. O que Amém. fez você parar de beber? Foi o Espírito Santo, porque ele mudou os desejos. É verdade. Aleluia. Mudou, você manifesta o sinal. Amém? Louvado seja Amém. O teu semblante muda. É verdade. As tuas amizades mudam. É verdade. Sim. Ó, nós já vamos terminar, né? É Cristo, é você e Cristo como pessoas juntas. Estão vendo? É o Espírito Santo, sua vida em você, operando sua própria vida através de você. E isto é para o rico, o pobre, ou para qualquer um que deseja recebê-lo. Amém. Agora recorde, o sinal é o que você... Você vai a uma companhia de estrada de ferro, né? A estação de trem, e compra a sua passagem a um preço, custo. Digamos que custe 50 centavos para viajar nesta empresa de ônibus ou estrada de ferro, aqui em Charleston, Indiana. Este custa 50 centavos. Bem, agora a companhia apresenta sinais que, bem, agora a coisa que você faz, você desce e alguém compra a sua passagem, 50 centavos. Dá-se a você um sinal que lhe dá direito de estar naquele trem até seu destino, onde quer que o trem vá, bem? Isto dá a você aquele sinal. A passagem, o irmão que anda de circular, né? Às vezes não compra passagem antecipada, né? Mas se for comprar uma passagem na rodoviária para viajar, eles te dão o quê? Te dão uma passagem. Mas o ônibus não chegou ainda. Mas a passagem é um sinal que te dá direito de embarcar no ônibus, as suas bagagens, Graças a Deus. e ir até a cidade. Você vai viajar, é isso? Amém. A passagem é um sinal. Glória de Deus. O Espírito Santo em nós é um sinal. Amém. Louvado seja Deus. É um sinal. Glória a Deus. E esse sinal te dá direito, irmão, aí no arrebatamento. É verdade. Amém. Que quando Jesus vier nos ares, quem que ele vai atrair? Ele vai atrair aquele que está vivendo a palavra, que ele tem o batismo com o Espírito Santo. É. Amém. Vai ser atraído. Amém? Graças a Deus. Amém. Porque a noiva terá autoridade, poder, né? Ela será transformada, ela terá poder de subir ao arrebatamento. Amém. Mas é aquele que está vivendo a mensagem, aquele que está cheio do Espírito Santo. Amém? Por isso que nós nos assentamos aqui para ouvir isso, meu irmão. Amém. E isso nos leva ao desespero, de nós aplicar o sinal em nossa É vida. verdade. Aplicar o sinal para nossos filhos também. Amém, Senhor. Amém? Graças a Deus. Raabe trouxe todos debaixo do seu telhado e ela aplicou o sinal, o bordão vermelho. O sinal não é só para mim, é para meus filhos também, para minha esposa. É verdade. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém. Agora, se eu não tenho desespero nem de mim, que estou em pecado, como é que eu vou ter desespero da cidade? Como é que eu vou ter desespero da nação? Se eu mesmo estou me lambuzando nas coisas do mundo. Primeiro eu tenho que pensar em mim, eu tenho que entrar em desespero, em agonia, Amém. e ver que o caminho que eu estou indo é o caminho de morte. Eu preciso da salvação. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Vamos se pôr de pé. O tempo passa tão rápido, né? Meu Deus. Ô, irmão Morana, quero ler mais dois parágrafos, nós vamos falar daí. No parágrafo 185 da mensagem sinal, o irmão Brana fala assim: em nenhum outro tempo esse tipo de mensagem podia ter sobrevindo. Não podia ter vindo no dia de Lutero, não podia ter vindo no dia de Wesley, tampouco teria vindo no dia pentecostal. Não podia ser assim, bem? Não há. Tal coisa não tem acontecido, e no entanto estava nos prometida na Bíblia, bem? Nós estamos no fim. Amém. Nada podia acontecer. Não podia ter acontecido até esse tempo. E está acontecendo como sinal. Qual será o sinal? Ó estimado povo, meu irmão e irmã, entre debaixo daquele sinal rapidamente. Vê? Não aceite nenhum substituto. Não faça isso, vê? Não simplesmente o imagine.
Fique ali até que você saiba que o sinal está aplicado. Até que seu todo, a mente que estava em Cristo esteja em você. Até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. Amém. Veja, até que ele seja todo o desejo do seu coração. Vê? Isso então você sabe. Então você sabe que algo está acontecendo. Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Não crentes manufacturados, mas crentes. Estão vendo? Agora não queremos arriscar isto de jeito nenhum. Você não deve arriscar. A mensagem da hora é um sinal para as igrejas. É um sinal para as pessoas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Há tantas coisas maravilhosas nessa mensagem. Glórias a Deus. Se você conseguir ela, né, com a irmã Tarsila, a mensagem, o sinal, é muito tremendo. Uma mensagem tremenda. Muito boa para se ler e aproveitar, né? Nós vamos fazer uma oração agradecendo. Senhor Deus, ó Pai Celestial, eu creio que o Senhor está buscando aqueles que têm o sinal. O Senhor está se declarando aos predestinados, aos eleitos, desde antes da fundação do mundo. O Senhor disse que se declararia aos seus filhos, aqueles que hão de crer em Ti. Só o Senhor que pode abrir o entendimento e se dar a conhecer a cada um de nós. É a obra do Espírito Santo. Senhor Deus, eu agradeço por essa porção da palavra. Agradeço, Senhor, por todas as suas maravilhas. O Senhor sabe como agir na vida de cada um de nós. Nós sabemos que a tribulação há de se estender. Pragas estão para cair sobre a face da terra. Terremotos, Senhor. Pragas caindo. Mas antes haverá um arrebatamento. E queremos estar na plataforma da redenção. Queremos estar revestidos com a Tua palavra. Queremos estar com a vasilha cheia do azeite, com a lâmpada acesa, Senhor. Ajude-nos a crer. Ajude-nos a viver para Ti. Tenha misericórdia de nós. E afasta de nós todo desejo errado. Todo desejo das coisas desse mundo, onde sabemos que o mundo é jaz no maligno, Senhor. Oh Deus, que o brilho do Evangelho, que a luz do Teu Evangelho brilhe cada vez mais em nossos corações. Perdoa nossas ofensas e nos abençoe, Senhor. Abençoe nosso pastor, aonde ele estiver. Abençoe esse ministério, seja com ele, Senhor. Dá força e bom ânimo para ele, para apacentar o rebanho até o dia da redenção. Pois pedimos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. A terra foi batizada em água quando teve o dilúvio. Ela foi santificada com o sangue do Senhor Jesus quando o sangue caiu na terra. E ela será purificada com o fogo. Essa terra que hoje nós vemos, ela está reservada para o fogo. A terceira guerra mundial. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Aonde você vai estar? Aonde você deseja estar? E eu quero estar com Cristo. Amém. Eu quero estar na Nova Jerusalém. Amém. Como posso fazer? O que eu posso fazer para chegar lá? Crer no Senhor Jesus Cristo. Se batize no nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Santifique-se pela palavra do Senhor. E receba o Espírito Santo na sua alma. Amém. Aí está os 3 estágios. Amém, irmão? Eu não posso fazer isso por você. É uma decisão pessoal. Cada um deve decidir por si. Raabe decidiu de expor o sinal, o bordão. Amém? Amém. Noé decidiu colocar a família dentro da arca. Se ele ficasse para fora, ele ia morrer junto. Noé tomou uma decisão de entrar. Amém? A nossa decisão é entrar em Cristo. Amém. Não fique fora. Fora você vai padecer na tribulação. Onde haverá gritos e ranger de dentes. Os cabelos vai ser pouco para arrancar aqueles que ficarão. 3 anos e meio sem chuva. A água se transformando em sangue. Eu não vou mais contar. Quantia de praga que vai cair. Os meus filhos, onde estarão? Eu quero que estejam comigo lá na glória. Amém. Aleluia. Os teus filhos onde estarão? Lute, ore, para que Deus converta o coração deles. Verdade, Senhor.
É mais tarde que pensamos. As profecias estão se cumprindo. Israel está na sua terra, clamando: ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Estão clamando. As profecias estão se cumprindo. E nós estamos aqui. Muitas vezes tem um desespero de alma. Sem estar preocupado. Não. Vamos atentar para a nossa vida espiritual. Amém? Então, se Deus quiser nós viver, terça-feira nós estaremos aqui para mais um culto de adoração e aprender do Senhor, que Ele é manso e humilde de coração. Amém? Vão em paz e que Deus os acompanhe. Até terça-feira, se Deus quiser nós viver.